Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui do nosso canal Falando de Verdade, esse canal que é dedicado completamente a você que está aí nos assistindo, que já está aqui conosco, né, participando. Então, você que vai entrando, você que está chegando, já vai deixando aí o teu joinha, já vai compartilhando esse vídeo aí em seus grupos, né, nas redes sociais e, principalmente, se inscreve em nosso canal para que o YouTube entenda que esse vídeo é de grande relevância e aí apresente para mais pessoas, para que a gente consiga conquistar muito mais pessoas aqui para o nosso canal Falando de Verdade. Hoje eu tenho a satisfação, o prazer de ter aqui conosco no canal Falando de Verdade esse ilustre amigo, já posso chamar assim, já posso chamar de amigo, que é o deputado constituinte Vivaldo Barbosa. É uma honra para todos nós que fazemos aqui a equipe do canal Falando de Verdade, poder ter, né, essa pessoa tão magnífica, esse ilustre senhor militante, essa pessoa culta, olha, dispensa, né, qualquer tipo de elogio pelo currículo brilhante que ele tem. Quem é Vivaldo Barbosa? Vivaldo Barbosa nasceu em 23 de fevereiro de 1942, no município de Manhumirim, em Minas Gerais. Filho de Vivaldo Barbosa Oliveira e Dalva Vieira Barbosa. Formado em Direito na Universidade do Estado da Guanabara, hoje atual UERJ. E realizando mestrado e doutorado na Universidade de Harvard. Olha, tornou-se professor no Centro de Estudos e Pesquisa do Ensino de Direito da Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e, mais tarde, professor de mestrado da PUC, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Nessa mesma época, chefiou a área de contratos da Interbras, subsidiária da Petrobras para o comércio internacional. Na carreira política, o nosso ilustre entrevistado de hoje, ele foi filiado ao PDT, onde foi um dos coordenadores da campanha de Leonel Brizola para o governo do estado do Rio em 1982. Foi secretário de Justiça, também aqui no estado, no mesmo governo, membro do Diretório Nacional do PDT em 84. Candidatou-se a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte, sendo eleito e tomando posse em 1º de fevereiro de 1987. Fazendo parte ainda da comissão de redação em 1988. Reeleito deputado federal nas eleições de 1990, 2 anos depois, assumiu a presidência do Diretório Nacional do PDT aqui no estado do Rio de Janeiro. Em 2018, teve uma breve passagem pelo Podemos. Mais recentemente, em 2021, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, junto com outros brizolistas. Barbosa filiou-se ao partido pensando em ajudar a compor a candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre a filiação, Barbosa disse: o PDT já não é trabalhista, tampouco brisolista. Hoje, o PT é o caminho para o trabalhismo. Essa afirmação que ainda está viva e presente no pensamento do nosso amigo Vivaldo. Barbosa também deixou a sua marca na literatura brasileira, tendo escrito 2 livros, A Rebelião da Legalidade, em 2002, e Meeiros do Café, Gente e Ocupação da Zona Proibida, de Caparaó, em 2009. Sem mais delongas, meus amigos e amigas, então vamos direto para essa entrevista que com certeza vai marcar muito para a história do nosso canal e também para a sua história. Eu ia justamente te perguntar a respeito disso, sabendo que o senhor tem sido muito atuante junto ao sindicato, né, junto a essa classe, que também é a sua classe, por ter sido professor, por ser professor. Então, e a gente tem acompanhado nas redes sociais, acompanhado aí através, né, de, o seu trabalho junto aos professores, a reivindicação dos professores por melhorias salariais, por melhorias de ambientes de trabalho. A gente sabe que muitos professores, muitos são as escolas que hoje estão aí em área de risco, abandonadas, e os professores, por sua vez, o corpo docente também abandonado, e o poder público simplesmente faz assim: vai, dá teu jeito, mas não dá toda aquela assistência necessária. Né? E eu ia te perguntar justamente a respeito disso, da tua ideia, né, da sua ideia a respeito dessa educação, do que seria possível fazer para melhorar a nossa educação aqui no estado do Rio de Janeiro. O Rio degradou muito em muitos aspectos, né? Especialmente no ambiente político, no ambiente da autoridade pública.
O Rio degradou muito. Os nossos últimos tempos aí foram ruins, horrorosos na nossa história. Degradou muito a educação no Rio de Janeiro. Você veja hoje, os professores estão na luta dessa greve para obter o piso salarial, né, que é uma lei, né, nacional que impõe um piso salarial, eles não conseguem. O governo do Estado não reconhece, né, não dá aos professores do Rio de Janeiro nem o piso salarial. Então, é uma coisa realmente que no Rio, hoje, toda a população do Rio, os pais das crianças, sabem e têm consciência, ou devem ter essa consciência, de dar apoio a essa luta dos professores no Rio de Janeiro. Porque não pode, melhorar as condições de trabalho dos professores, é melhorar as condições da educação, verdade, é melhorar a vida das crianças, é garantir melhor o futuro das crianças. Então é uma coisa, interesse de todas as famílias, de todo o povo do Rio de Janeiro, prestigiar essa luta dos professores do Rio de Janeiro para resgatar, retomar aquela linha extraordinária que o Brizola, com a colaboração de Darcy Ribeiro, também, que nós temos que colocar realmente essa grande figura iluminada, né, desse brasileiro Darcy Ribeiro, que ajudou o Brizola intensamente nesse projeto. Então, nós temos que prestigiar esse resgate desta visão, desses grandes brasileiros, dessas grandes figuras que entenderam que educação é a prioridade de todas, é a prioridade das prioridades. Sim, concordando com o que o senhor está dizendo, né, afirmando, né, o país só é um país de primeiro mundo, só se chega a ser um país de primeiro mundo realmente se começar na educação. A educação tem que vir aquela educação de base, né, a formação da criança nos 5 primeiros anos, e o secundário, e a faculdade, a universidade, e aí a gente se torna um país de primeiro mundo. Né, uma das coisas que eu acho muito bonito quando o presidente Lula vem a público, né, hoje com a nossa ministra da Educação, né, falar a respeito da educação, e a gente sente aquele orgulho de saber que foi no governo, né, do PT, nos governos do PT, onde se construíram mais escolas, mais faculdades, mais campos universitários, enfim, onde se investiu melhor na educação. Né? Estamos ainda anos-luz do que precisamos ter, né, para resgatar, para pelo menos assim, ter uma equiparação, né, referente a outros países, até aqui mesmo, né, da América Latina, mas a gente está no caminho. Acredito que a gente está no caminho. Não é isso? Sem dúvida. Estamos sim, o Lula tem esse compromisso com a questão da educação, foi uma das bandeiras da campanha dele, o PT assimilou também isso como uma questão de relevo, de importância, mas é preciso aprofundar mais, né? É preciso uma luta mais forte para que isso seja a prioridade mesmo, porque nós sabemos que no exercício dos governos, na política, especialmente na política nacional, as pessoas vêm, cada um com seus interesses, pressionam daqui, pressionam dali, né, empurram daqui, empurram dali. Se não tiver uma dose forte, uma decisão forte de priorizar a educação, não sai. Né? Verdade. Então isso aí realmente é uma coisa que é dever nosso. Nós estamos no PT, nós reconhecemos o partido engajado nisso, o governo Lula, mas é dever nosso ajudar a empurrar essa questão da educação aí, né? E agora, especialmente no Rio de Janeiro, que enfrenta esse quadro horroroso da educação aqui, onde nós temos que lutar com mais força. Verdade. Esse primeiro momento, esse primeiro bloco aqui, a gente falando de educação, falando um pouco aqui desse ilustre, né, deputado constituinte, hoje uma das lideranças fortes do estado do Rio de Janeiro, que luta como professor que né, por melhorias na educação pública, por melhorias na educação aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, quem dirá do Brasil. Né? Enfim, mudando um pouco de assunto, né, a gente vai passar agora para um assunto importante, que eu acho que o senhor tem uma visão diferenciada, né, e no seu modo de ver, eu gostaria de saber, nós aqui do canal Falando de Verdade, gostaríamos de saber o que o senhor acha, né, desses 6 primeiros meses de mandato do governo Lula. Já é possível a gente fazer uma avaliação prévia desses 6 primeiros meses de mandato? Sem dúvida, né? O Brasil já mudou.
né? As condições do povo brasileiro já mudaram. Né? Ok, o caminho é longo pela frente, mas o ambiente, né, no Brasil já mudou. Lula já trouxe um ambiente de paz, de diálogo, né, diálogo institucional com todos os poderes políticos públicos do país, né, em diálogo com toda a classe política, em diálogo com a população, com as lideranças sindicais, enfim. O Lula já mostrou que é o que ele sempre foi, uma pessoa de diálogo. Isso mudou, né, a situação, o ambiente do país. Né? Por outro lado, o Lula está com uma presença extraordinária no mundo. Ele está com uma presença extraordinária no mundo aí, né, colocando o Brasil no mundo e dando respeitabilidade ao Brasil e ao povo brasileiro. Esse é um aspecto realmente dos mais relevantes que nós devemos ressaltar do significado dessa presença do Lula nesses 6 meses de governo. Ele tem colocado o dedo na ferida de assuntos que muitos líderes mundiais não tiveram a coragem até hoje de colocar. Isso é uma verdade, né? Sem dúvida alguma, né? O Lula agora, ele teve todas as suas participações aí, né? Ele, quando esteve na China, né, ele falou da questão do dólar, né, que o dólar não pode ser uma moeda que domine a economia mundial. Né? Os países têm que defender a sua moeda, têm que defender as suas relações comerciais, e é uma coisa interessante, para aqueles que acompanharam mais de perto o Brizola, que se lembram, o Brizola dizia praticamente a mesma coisa. O Brizola falava nas perdas internacionais, né? E que é isso aí, as perdas internacionais, é isso que o Lula colocou. São os países comercializando no dólar, usando o dólar como referência e abandonando as suas moedas. Então, o padrão, né, internacional ficou dependente dos Estados Unidos, porque lá, o Brizola chamava muita atenção isso, lá tem as máquinas que fabricam o dólar. Né? Aliás, o único país, né, que fabrica dólar, né? Pois é. Se o dólar é a moeda internacional, como o Lula está chamando a atenção agora, que não pode ser, né? Quem lucra com isso é quem fabrica, que eles emitem, fabricam quanto quiserem e tal, inundam o mundo de dólar a hora que quiserem, enfim. Então, essa foi uma questão muito importante que o Lula levantou lá na China, a questão da paz aí, da guerra da Rússia com a Ucrânia. O Lula está desempenhando um papel extraordinário que nunca nenhum presidente brasileiro procurou desempenhar um papel internacional desse, né? De procurar, de busca de paz em países lá distantes. Mas paz interessa a todos, né? Porque é uma questão de visão de mundo, visão humanitária. O mundo não pode ter guerra. Então o Lula colocou bem nisso aí. E agora, quando ele esteve lá em Paris, né, ele realmente colocou a questão aí, conversou com o Papa também sobre isso. A visita dele ao Papa foi uma coisa extraordinária, né? O Papa o recebeu com um carinho muito especial, né? Por tudo se notou o carinho que o Papa recebeu o Lula, e o Lula colocou na questão: olha, nós precisamos de cuidar das desigualdades, suprimir as desigualdades, né? Eliminar as desigualdades no mundo. Ele até disse, a reunião lá era para a questão do meio ambiente, ok? Ele tocou no meio ambiente, o compromisso dele no Brasil com a defesa da Amazônia, contra o desmatamento, né, em favor do meio ambiente. Lula é uma presença importante nesse debate do meio ambiente, mas ele disse, se nós não cuidarmos do ser humano, se nós não cuidarmos das desigualdades sociais, não adianta nada a gente cuidar do meio ambiente, que poderemos ter até um mundo mais bonito, mas os habitantes do mundo em piores situações de vida. Então isso não pode acontecer. Então realmente o Lula se colocou, colocou o Brasil aí como parte, né, do mundo, da política mundial. Ele se colocou como um dos líderes importantes do mundo. Nós aqui, né, nós estamos até fazendo aqui a nossa conversa aqui na sala que é do Movimento Trabalhismo, aqui foi na campanha a sede do Brizolula, né?
E ele, enfim, isso faz realmente a gente retomar essa visão, né, de que nós aqui, em nosso debate de campanha, nós dizíamos sempre, precisamos eleger o Lula para afastar esse Bolsonaro, mudar por completo a política do Brasil, mas nós precisamos eleger o Lula para colocar o Lula no mundo, né? Isso é o que está acontecendo. Verdade. O Lula está no mundo hoje. E como nunca o Brasil esteve. Como nunca. Nem dos presidentes que nós tivemos anteriormente na nossa linha trabalhista, antes do golpe de 64, o Lula tem uma presença no mundo hoje que o Brasil nunca ostentou. E isso é motivo de satisfação, de orgulho. Não podemos esquecer que ouvimos a língua portuguesa diante de uma multidão lá em Paris, né, falada pelo Lula, né? Isso nós nunca vimos em lugar nenhum no mundo, fora daqui, fora do mundo da língua portuguesa, né? Então esse é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação, e deve ser um motivo de reflexão, né, do povo brasileiro, de que o caminho do Brasil é por aí, e nós temos que dar força para ajudar esse caminho a ser cada vez mais livre, melhor e mais amplo. Verdade. Aproveitando já, né, o senhor tocou aí no assunto que, infelizmente, a gente quer deixar no passado, mas esse passado não está muito recente, né, que é a questão, né, do governo passado, do bolsonarismo, ainda muito presente em nossa sociedade. Nós estamos hoje vivendo, de ontem para hoje, né, essa votação lá, né, no TSE, da inegibilidade dele. Né, e eu gostaria de saber, né, do senhor, né, se o que o senhor acha? Que a extrema-direita, ou melhor, o bolsonarismo, vai sobreviver à inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Bolsonaro não vai sair de cena. Ele vai continuar aí, né? É evidente que tudo isso que está acontecendo, esse processo, né, o processo que semana passada foi o relatório do relator. Isso. Ontem foi o voto do relator. Amanhã, na quinta-feira, serão os votos dos demais ministros e tal. Tudo indica que ele vai perder os direitos políticos, mas ele vai ficar em cena. Não iludamos disso, não. Porque, enfim, os últimos tempos da vida brasileira, desde a ditadura para cá, mas espero nos últimos tempos, os meios de comunicação no país fizeram um mal danado ao país. A desinformação, né? Enfim, esse mundo da internet, que é um mundo que deveria trazer melhores condições de consciência do povo brasileiro, infelizmente também continua dominado pelo dinheiro, pelos grupos econômicos, né? E eles fizeram mal ao Brasil, deturparam muito a cabeça do povo brasileiro, dificultaram a compreensão do povo brasileiro, da sua posição, dos seus deveres e da compreensão do Brasil, né? Então isso foi um mal muito grande. E realmente é isso aí. Além da humanidade como um todo, sempre ter esses bolsões fascistas, né? Isso vai continuar. Os bolsões fascistas vão continuar. Isso é parte aí da vida humana, né? Mas... Diga-se de passagem, fermentado 100% no governo do ex-presidente, né? Exatamente. Foi não apenas fermentado, foi ampliado, mas... Nesses dias, nesse julgamento, né, o grande impacto desse julgamento estamos assistindo agora, que está vindo aí a suspensão dos direitos políticos dele, tem mais 15 processos pela frente, né, é que o povo vai compreender melhor quem é a figura, o que representou essa figura. Os fatos serão mais conhecidos, estão sendo mais conhecidos. Então ele vai diminuir, na minha percepção. Não vai desaparecer. Vai ser aí, vamos ter que conviver com essa figura por aí, com esse estilo de vida, tal, estilo de postura, estilo de fazer política. A gente vai conviver com isso aí. Mas já uma figura já diminuída de importância na vida brasileira. Esse é o grande efeito aí desse julgamento. E aí nós temos que reverenciar o judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, que finalmente
estão desempenhando um papel importante aí na vida brasileira, que repercussão, né, para a situação atual e para o futuro da política brasileira, que vai diminuir a importância dessa postura arrogante, sectária, radicalizada para a direita, de desmerecimento ao ser humano, né, de falta de compaixão, falta de sensibilidade pela vida humana. Isso vai diminuir, né, que é um grande efeito desses processos judiciais. Ótimo. Gente, é isso aí, vão deixando aí o like de vocês, dando joinha, vão compartilhando, né, essa nossa live aí, esse nosso vídeo, vão apresentando para outras pessoas, outros companheiros, em seus grupos aí de WhatsApp, postando o nosso vídeo, para que outras pessoas tomem conhecimento. São assuntos muito pertinentes à sua vida, à minha vida, à vida de toda a nossa sociedade. Estamos falando aqui de educação, estamos falando com um homem de longa experiência na área política, na área educacional. Então, vamos compartilhando, deixando um joinha aí, para que o YouTube entenda aí que é relevante esse assunto, né, entregue para mais pessoas. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora do senhor como ser uma liderança firme, né, nessa área, atuante também, nessa área que diz respeito à nossa matriz energética, né, como o senhor enxerga a privatização da Eletrobras e qual a importância da Eletrobras para o povo e para o nosso país? Olha, energia é a coisa fundamental de sobrevivência de qualquer país, né? Os povos, de uma maneira geral, têm essa consciência, especialmente agora com essa história da guerra. Há um ano lá na Rússia contra a Ucrânia, o mundo inteiro viu a importância da questão energética. E essa luta para o Brasil ter energia para fazer o seu desenvolvimento, para trazer benefício para o povo brasileiro, é uma questão antiga. O projeto da Eletrobras foi elaborado pelo presidente Getúlio Vargas, né, que encaminhou o projeto da Eletrobras para poder exatamente, né, com os recursos públicos, o Estado Nacional Brasileiro desempenhar esse papel de propiciar energia para o povo brasileiro, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Então, o presidente Getúlio Vargas, né, no seu governo, formulou o projeto da Eletrobras e enviou para o Congresso Nacional. Mas no Congresso Nacional eles trabalharam, né, na resistência ao projeto da Eletrobras, porque a Eletrobras, como produtora de energia para o desenvolvimento do Brasil, em benefício da nossa economia, não interessava muita gente por aí, né, mundo afora. Então eles batalharam muito, né, para impedir, e passou o governo Juscelino Kubitschek toda a Eletrobras não foi aprovada. Embora é preciso render homenagem, registrar que o presidente Juscelino Kubitschek foi o presidente que mais avançou na energia no Brasil, na produção de energia. Ele construiu Furnas, construiu Três Marias e outras hidrelétricas por aí. O presidente Juscelino Kubitschek deu um avanço grande, mas não conseguiu aprovar a lei da Eletrobras, que foi aprovada, parece que precisamente no curto governo Jânio Quadros. Jânio Quadros assinou a lei da Eletrobras, mas não criou. E aí veio o governo do Jango, e em 1962, parece, 63, 62, me parece, o João Goulart implanta a Eletrobras no Brasil. Isso é um marco da nossa história. Implantar a Eletrobras é um marco da nossa história. É preciso registrar que até nos governos militares a Eletrobras se expandiu. Ficou aí presente em todo o território nacional, né, com essas grandes linhas de transmissões, levando energia de um canto para outro. O Brasil foi bem coberto aí, até no regime militar. Era que agora, no governo Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, essa questão, né, de privatizar a Eletrobras é um grande mal, um grande dano a visão estratégica do Brasil, a falta de compreensão do Brasil, né, do que se deve fazer nesse país. É uma coisa realmente horrorosa, tenebrosa, que aconteceu em nossa história. E de uma forma pior ainda, uma privatização, né, pior, feita para beneficiar essa gangue aí que deu grandes prejuízos à loja americana, dando prejuízo ao povo brasileiro nas lojas americanas. É a mesma gangue assumiu a Eletrobras. Então, a privatização é um grave erro. E ainda piorado esse erro na forma que foi feito aí
né, pelo governo Bolsonaro, que agora todo mundo tem consciência, uma grande negociata para esses grupos econômicos, né? E o Lula disse que foi realmente uma coisa muito ruim, que ele iria enfrentar isso, aí está enfrentando, a meu ver, talvez não com a força que poderia, porque eu acho que a Eletrobras é tão estratégica que, francamente, eu, na minha opinião, faria igual o Brizola fez no Rio Grande do Sul. Governador no Rio Grande do Sul, o Brizola encampou, desapropriou as empresas de energia elétrica estrangeira e a empresa de telefonia estrangeira, né, para poder dar um jeito de criar um desenvolvimento em comunicação e energia para o povo do Rio Grande do Sul. Então, eu agora faria a mesma coisa, eu desapropriaria as ações que foram privatizadas na mão dessa gangue aí, né, e retomar isso para o controle da União, para o controle do povo brasileiro. O Silveira, nosso ministro de Minas e Energias, ele defende a judicialização, né, porque ele acha, ao modo de ver, assim, quase impossível reverter a questão da privatização, mas rever, né, os moldes desse contrato que tira do governo, sendo o maior acionista, né, com 42, se eu não me engano, por cento, né, da Eletrobras, poder, dando a ele um cargo, uma vaguinha só no conselho, entendeu? E aí a gente tem assim, uma estatal onde nós somos majoritários, mas sem poder de decisão. Mas é o seguinte, não é apenas a questão da privatização que tem que ser revista, como o ministro está dizendo aí. É a questão da visão estratégica, a Petrobras tem que ser do povo brasileiro. Não pode mudar a forma que foi privatizada e continuar privatizada a Petrobras, a Eletrobras. Não pode, ela não pode continuar a ser privatizada, não pode ser produto de grupos econômicos, tem que ser produto do interesse do povo brasileiro, que é uma questão estratégica. Não é? Hoje, todo mundo sabe que as grandes hidrelétricas americanas são públicas e algumas são tão importantes que elas são guardadas pelo exército brasileiro, o exército americano. Toma conta das grandes energias lá. Então, o poder estratégico disso. Então, não é apenas reverter aquela privatização danosa, aliás, o Lula usou a palavra maracutaia, né, para descrever aquilo, não apenas acabar com essa maracutaia, mas tem que retomar o controle para o Brasil, porque é uma questão, energia é uma questão estratégica para o Brasil e para garantir o nosso futuro. Verdade, e eu acho assim, hoje o presidente Lula, ele zerou alguns impostos referentes também à questão da energia solar. Nós somos, né, o povo conhece, sabe, do nosso país aí, um país, né, tropical, onde a gente tem sol de norte a sul, e aí o presidente Lula dando esse incentivo na questão da energia solar, né, mais um atenuante para a nossa matriz energética, e eu acho isso assim, um incentivo muito importante, né, para a nossa população, apesar de ainda estar um pouco cara, né, para os poderes aquisitivos da nossa população, mas eu acho isso importante. E realmente, a matriz energética, no que diz respeito à nossa Eletrobras, aí tem que ser do povo. Tem que estar na mão do governo, na mão do povo. Porque se ilude o povo, né, deputado, quanto à questão da privatização, que vai melhorar, quando na realidade não é isso. A gente sabe que na sua grande maioria as privatizações nunca vão de encontro aos interesses do povo. As contas vieram mais altas. Mais altas. Não investem para melhorar, desenvolver os serviços, quer aí aqui nas barcas, quer aqui nos trens, no metrô, né? Enfim, todas as áreas aí, energia. Você vê que a Light agora, enfim, né? Quando é o sofrimento aí do povo, a Light aqui no Rio, do lado de lá da Bahia, né, de vocês lá, Enel, né? Isso, enfim, isso. É uma coisa realmente que só encarece a vida do povo brasileiro, prejudica a vida do povo brasileiro, não traz nenhum benefício. Porque serviço público não pode ficar sob a ganância do lucro. Serviço público tem que estar com a presença do Estado, porque com o serviço público o povo elege seus governantes, escolhe seus governantes, cobra dos seus governantes, exige dos seus governantes que o serviço público seja feito.
Essas empresas agora, o que o povo vai fazer, né, diante dessas empresas aí? Como é que vai reclamar de metrô, de trem, de luz, de energia, tal, de telefonia? Está tudo na mão da empresa, está fechado na contabilidade dessas empresas, né? Então, o serviço público, nós temos que ter essa compreensão. Isso aí a história já nos ensinou, né? Há grandes correntes políticas no mundo já seguiram essa linha de que o serviço público tem que estar ligado ao povo, tem que estar ligado à manifestação popular, tem que estar ligado aos interesses do povo e ao Estado Nacional de cada país. O serviço público é de interesse público e não interesse da iniciativa privada. Já dentro desse mesmo parâmetro de assunto aí, a gente faz um levantamento agora importante a respeito dessa questão da nossa taxa de juros do Banco Central, né? Que impede o país de avançar, impede o governo de desenvolver, impede as empresas de crescerem. A gente viu agora nos últimos dias aí a Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, via público numa reunião com o Campos Neto, e falar na cara dele, assim, expor na cara dele: presidente, as empresas estão falindo, estão fechando as portas com essa taxa de juros do Banco Central, que é injustificável, que o presidente Lula já tem dito, né? Quando tem oportunidade, fala, e fala mesmo, e a gente tem que dar apoio a ele referente a isso. Enfim, na relação dessa questão desse juro alto, que não se explica, de 13,75%, dentro desse contexto, o que o senhor quer dizer a respeito disso? Olha, é uma das coisas mais espantosas que nós estamos assistindo, né? Mais danosas para a economia, para a vida do povo brasileiro, essa taxa de juros com esses níveis que estão aí. Isso é decorrente da chamada independência do Banco Central, né? É uma coisa que nenhum governante brasileiro admitiu. Nenhum governo já admitiu isso. Foi acontecer agora no governo Bolsonaro. Exatamente, né? No governo descaminhado, com pessoas destrameladas, né, no governo do país, né, gente incompetente, né, gente aí que com tantos descaminhos, com tanta coisa. Exatamente aí é que o sistema financeiro foi buscar a independência do Banco Central. Se o Banco Central fica independente do governo, ele fica dependente de quê? De quem? Do sistema financeiro. Aliás, o presidente do Banco Central é o ex-executivo aí do Santander. Vinculado ao Santander. Ele sai do Banco Central e vai voltar para o Santander. Então, ele no Banco Central está defendendo e fazendo os interesses do sistema financeiro. Isso é uma coisa que não podia ter acontecido. Aí a gente tinha que, evidente, com esse Congresso que está aí, é uma dificuldade de fazer uma reversão disso, mas isso tinha que ter uma luta mais forte dos meios políticos brasileiros para enfrentar essa questão aí. Um governo que não cuida, não tem capacidade de cuidar dos juros, um governo que não tem capacidade de cuidar do câmbio, que é o valor das trocas internacionais, né, é um governo que não tem como governar. Não há como governar se você não cuida do câmbio, dos juros, né, e da inflação. Se você tem que cuidar disso, se você não cuida disso, como é que você vai governar? Isso aí já os economistas, pensadores do mundo inteiro já afirmaram isso tantas vezes, em todos os lugares. Nenhum governo, aliás, os grandes economistas já revelaram isso, essa grande mentira que se espalha que o Banco Central é independente em muitos países não é em lugar nenhum, né? Outro dia, há poucos dias, eu ouvi da grande economista Maria da Conceição Tavares a afirmação dela: isso não existe, independência não existe lugar nenhum. Nos Estados Unidos não é de forma alguma, a gente assiste no noticiário isso. Como é que eles agem, o Banco Central lá nos Estados Unidos age em contato com o governo americano. Então isso é uma coisa das mais malévolas que assistimos nos últimos tempos, essa autonomia do Banco Central. Os efeitos estão aí agora, danosos, concretos, pesados em cima da economia brasileira, com um agravante. Esse presidente do Banco Central é bolsonarista, fez a campanha do Bolsonaro, mesmo com a proibição legal
presidente do Banco Central não pode imiscuir em assuntos políticos. Ele imiscuiu-se em assuntos políticos, fez reuniões, usou a camisa da seleção verde e amarela lá que o Bolsonaro usava, enfim. Já por isso, se o Congresso minimamente digno já podia afastar esse camarada. Minimamente digno. Né? Já tem motivo para afastar esse camarada. Mas esse é um grande desafio do Lula, está enfrentando bem esse desafio, um grande desafio da luta política brasileira é realmente nós lutarmos aí para afastar esse camarada aí da direção do Banco Central e mudar essa lei que deu autonomia ao Banco Central, que é uma coisa sem nexo, sem sentido no mundo inteiro. O comércio tem entendido isso, né? Tem acompanhado o pensamento do presidente Lula porque tem enxergado realmente, de fato, o mal, né? O crime que está sendo cometido junto à população brasileira, junto às empresas, junto ao comércio, com essa taxa de juros altíssima que não se explica hoje a gente tendo inflação abaixo de 4%, né? Esse seria um dos assuntos. Agora o senhor tocou, não está nem na nossa pauta aqui, mas é uma coisa que eu acho muito importante, o senhor por ter passado, né, no nosso Congresso, ter sido um deputado constituinte. Hoje, o senhor olha para dentro do nosso Congresso, o que passa, assim, que sentimento gera dentro do senhor em ver esse Congresso que nós temos aí, que, assim, não zela do país, nem zela do povo brasileiro? Olha, é um misto aí de tristeza e de indignação, né? A gente vê como é que nós fizemos na Assembleia Nacional Constituinte uma Constituição brasileira boa, equilibrada, né, que é uma das constituições reverenciadas mundo afora, copiada, estudada mundo afora. Realmente ali se mudou, né, a vida brasileira a partir da nova Constituição, daquele Congresso Constituinte, daquela Constituinte, né, e a gente vê isso cada vez vai piorando. Aliás, é atribuído ao Ulisses Guimarães uma frase: estão achando que o Congresso aí está ruim? Pior vem o seguinte vai ser pior. Isso foi da realidade, foi da história, porque o nosso processo político é muito viciado. Então, o nosso processo político permite isso. O povo pode se encontrar numa mensagem nacional, como se encontrou com Lula, em outras oportunidades também. Ele se encontra e faz a sua maioria dentro de um projeto, de uma concepção, de uma mensagem nacional, mas o processo eleitoral nosso aí proporcional, em que os deputados saem para os seus cantos aí, percorrendo os estados, pegando voto em todo o estado, né? Isso é um processo muito danoso, porque ele joga dinheiro aqui, joga dinheiro ali, contrata gente, faz aí, enfim, e é por isso que elege um Congresso Nacional como esse que está eleito aí, né, que não representa o sentimento do povo brasileiro. Veja o descompasso. Né, o sentimento do povo brasileiro que se encontrou numa vontade nacional, acolheu uma mensagem nacional do Lula, chega lá, tem 20 e poucos % dos votos. Isso aí é uma coisa que nós já temos observado isso desde a Constituinte. Né, o Congresso Nacional é 20 e poucos % dos progressistas, dos patriotas, de quem tem sentimento pelo país, né? Dos verdadeiros patriotas, né? Pois é. Então é um descompasso muito grande entre uma eleição presidencial, que acontece na mesma data, e a eleição para o Congresso, porque os processos eleitorais são diferentes. E o processo eleitoral brasileiro é muito viciado, muito cheio de defeito. Aliás, não há no mundo um processo eleitoral, um sistema eleitoral como o nosso. Parece que há 2 países no mundo, Bangladesh e um país europeu, não sei se sou um país europeu aí, não me esquecendo, um país pequeno, e Bangladesh lá na Ásia, que adota esse sistema eleitoral brasileiro. No resto do mundo não é assim, né? No resto do mundo você vota no partido político, vota na linha, né? Aqueles que colocaram 13 na eleição presidencial do Lula, colocando 13 na eleição para o Congresso, teria um outro Congresso aí. Isso é verdade. E no mundo é assim. O mundo é assim. Você vota no partido, numa lista partidária. Alguns países, como Uruguai e Argentina, admitem mais de uma lista partidária de um partido. Você vota no bloco, vota no conjunto, vota num pensamento. A mesma razão que você teve
O mesmo acolhimento que você deu a uma mensagem nacional do presidente, você dá para o Congresso. Então, o povo brasileiro vive, enfim, uma experiência malévola desse sistema político atual, é o responsável pela política brasileira estar no que está. Eu não sei, assim, a gente está pertinho de encerrar, né, a nossa entrevista aqui, né, com o deputado constituinte Vivaldo Barbosa. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou amando essa experiência, estar conversando com ele aqui, estar trazendo essas informações, estar enriquecendo, né, o nosso pensamento, o nosso modo de ver política, de ver os assuntos que estão acontecendo em nosso país. Mas eu não poderia deixar de comentar, já dentro desse mesmo assunto aí, a respeito da questão educacional política que foi deixada para trás na década de 90. Nós tínhamos, dentro do nosso currículo escolar, quem está nessa faixa etária dos seus 45 anos de idade para cima, a gente tinha organizações sociais públicas como matéria didática, a gente tinha outras matérias que traziam para a gente, estudante lá daquela época, uma consciência política melhorada, uma consciência do que você ia fazer com o teu voto, o teu direito de exercer a cidadania, e que isso foi deixado para trás, foi abandonado, foi retirado de dentro da grade curricular, fazendo com que hoje nós tivéssemos esse nível de eleitorado que traz para o Congresso Nacional esse nível de deputados e senadores que lá estão. Infelizmente, é uma das coisas que eu combato, que eu penso, não sei se o senhor vai concordar comigo, e nós deveríamos lutar para trazer novamente para dentro da grade curricular, dentro do ensino público, essa questão da educação política da criança, do adolescente, para que quando ele adquira a maioridade dele eleitoral, ele saiba o valor que tem o voto dele. Para que a gente tenha realmente, de fato, um Congresso atuante, um Congresso firme, um Congresso que pense conforme a população brasileira, como foi na sua época. Eu não sei se o senhor concorda com esse tipo de pensamento. Não, sim. Agora, é muito fundamental que os partidos políticos mudem a sua forma de atuar. Isso aí. Né? Os partidos políticos têm que ser um grande veículo do debate político nacional, porque os partidos estão em todos os lugares. Tem partidos com núcleos nos bairros, estão em todas as cidades, estão aí nos distritos, por aí. Enfim, então o partido deveria travar esse debate com a população também. Você colocou bem essa questão já na escola ser despertada aí para despertar o veio cívico, patriótico da moçada, né? Muito bem, é muito importante. Agora os partidos políticos têm que atuar nisso aí, na pregação política, na mobilização política. Também, isso não é apenas do partido. Nós já reclamamos que dos governos do PT anteriormente, tanto da Lula quanto da Dilma, eles não fizeram a mobilização política adequada. Por isso que, inclusive, os desastres vieram na sequência. Né? Então, é preciso agora, parece que o presidente Lula está com essa consciência de manter uma mobilização nacional, mobilizar o povo brasileiro. Essa é a grande tarefa, você fazer debate político com seriedade, com consequência, para levar ao povo a sua consciência política, aprimorar no povo, o debate aprimora a consciência política de todos. Essa questão realmente é muito importante e o seu programa representa isso também. O seu programa aqui representa isso, Renato, de que nós estamos aqui tentando discutir com o povo, com seus seguidores, uma consciência, uma compreensão, enfim, discutindo aqui para levar realmente o povo à reflexão. Não queremos ensinar nada a ninguém, não temos a pretensão de estar dando lição a ninguém. Estamos buscando uma reflexão de cada um, né? De cada seguidor seu, de cada um que está nos vendo, nos ouvindo, procurando uma consciência, uma reflexão, né? Porque só assim, no conjunto, é que nós vamos realmente levar o Brasil avante. Deputado, eu peço agora, nesse último momento, né, que o senhor deixe realmente as suas considerações finais, né, aqui para o canal, para os nossos telenautas, para as pessoas que estão nos acompanhando. Né, já se passam aí de 40 minutos, né, de entrevista, de uma conversa maravilhosa, como eu disse anteriormente. Então eu peço que o senhor deixe as suas considerações finais para esse público que está nos acompanhando. Essa mensagem aí, né, que realmente eu quero aqui
dizer a todos aí que né, vamos pensar o Brasil, vamos pensar o povo brasileiro, vamos ver os grandes impasses, as grandes aberturas que temos que fazer, o futuro que nós temos que construir para o Brasil. E não apenas o futuro, mas o presente agora, enfrentar as questões agora, né? Mobilizar o povo. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem de mobilização, né, de conscientização, de reflexão do nosso povo, da nossa gente. E o seu programa colabora para isso, Renato. Eu estou contente, gostei também dessa conversa com você aqui, estou contente de estar conversando com seus seguidores aí, com a nossa gente. É o povo brasileiro, né? Nós estamos nos comunicando com o povo brasileiro. Esse é o nosso dever, né? E essa mensagem que eu deixo aí, além de um abraço a todos aí, os seus seguidores, a todo o povo brasileiro, a todos que nos estiverem ouvindo aí. O povo lá de Itaboraí, que especialmente também, de Itaboraí, uma área que eu sempre militei, frequentei, tantos amigos ao longo do tempo por lá, mas de alguma maneira, né, hoje o YouTube chega a todos os cantos do país, né? Verdade. Que a todos os brasileiros que estiverem nos acompanhando, esse apelo para reflexão, para luta política, para conscientização política, porque só assim nós seguramos o Brasil das garras dos grupos econômicos nacionais e internacionais. Pois bem, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista belíssima com esse queridíssimo aqui, que é o deputado constituinte Vivaldo Barbosa, nos recebeu muito bem, recebeu a equipe aqui, né, junto com toda a sua equipe também, a quem eu quero já agradecer, estão aqui nos bastidores. Eu quero agradecer, né, por esse carinho que recebeu aqui o canal Falando de Verdade. Continue nos seguindo, compartilhando aí os nossos vídeos. Nós estamos começando esse canal. Conforme eu disse a vocês, eu repito, aqui eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que você quer falar e muitas das vezes você não tem oportunidade. Estamos juntos, vai compartilhando, deixando o like, tá? E olha, deixe aqui nos comentários indicações de pessoas, assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui para o canal. E, enfim, continue nos seguindo, apreciando aí o que a gente traz para vocês. Canal Falando de Verdade para o YouTube, para a nossa região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Aqui, Renatinho Locutor, se despedindo com um enorme beijo, um enorme abraço a cada um de vocês. Deputado. Tá bom. Porra, show. Vamos lá. Cumprimos aí.